Bom dia, igreja valorosa, a Virgem do Senhor, a noiva que está aguardando o seu noivo voltar. Então, bom dia para você que veio hoje celebrar o nome do nosso Deus, celebrar o noivo Jesus Cristo. Então, você deu o seu dízimo de tempo para o Senhor, você levantou cedo e falou, vou à casa do Pai, e não me interessa o que fica para trás. Depois eu resolvo. Eu vou celebrar o nome do meu Senhor. Então, hoje pela manhã eu já ouvi isso, que a irmã Ana chegou e falou, eu deixei tudo para lá, eu vim a louvar o nome do meu Senhor. Aí depois entra a irmã Cris, eu cheguei 3 horas da manhã de viagem, eu falei, não, eu vou para a casa do meu pai, eu estou com saudade da casa do meu pai, não é? E o Espírito de Deus se agrada de cada um de nós, que tem essa disponibilidade, que tem esse amor, que tem essa perseverança de sair da sua casa, do seu conforto, para estar na congregação do justo, prestando um culto racional e um culto de adoração ao autor da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe, o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Se do céu não for dado, você não receberá coisa alguma. Mas quando você entende que a tua vida é para louvor da glória de Deus, você já não se importa mais com as coisas desse mundo, porque Deus acrescenta. Quando o seu amor é fervoroso por este Deus magnífico e pela sua obra redentora, pela grande obra da cruz do Calvário, então as bênçãos chegam e para você é só glorificar e continuar caminhando no caminho da eternidade, amém? Então é este Deus poderoso, amável, um Deus de longânimo, misericordioso, o próprio amor, a própria essência do amor, a Jesus Cristo, o nosso louvor de gratidão, amém? Então, glorifica o teu Deus no teu lugar, exalte ao teu Deus, em nome de Jesus. O tema do nosso culto hoje é nem uma unha ficará. Êxodo 10, 26 diz assim, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Moisés falando ao faraó. Oremos ao nosso Deus. Pai, é muito bom estar na tua presença, Senhor. Sem a tua presença, a vida não tem significado. Paizinho amado, sem o teu Espírito conosco, é como se estivéssemos vazios, ocos, sem estrutura para nada, Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos resgatou do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que tivéssemos o grande privilégio de sermos teus filhos, prestando culto e obediência ao Deus do sobrenatural. Fala conosco, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Acende a chama, Pai, dos nossos corações. Se a chama está diminuindo, acenda, Senhor. Acenda, Pai, para que possamos sentir a alegria do teu Espírito e sairmos daqui hoje renovados na força do Senhor, que é a nossa alegria, no nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Essa passagem fala do pedido de Moisés a Faraó para sair do Egito. Então, ao longo do culto, você vai pensando na tua vida, como ela era, como passou a ser e como ela está agora no momento. Faraó, ele fez 4 propostas a Moisés para impedir a saída do povo hebreu do Egito. Faraó,
é símbolo de Satanás. E o Egito é o símbolo do mundo. Então vejamos algumas dessas propostas. Vamos lá. Êxodo 8, 25 diz assim: então Faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Então ele disse assim: não vá, fique. Faraó, ele não quis deixar o povo de Israel sair. Ele queria que o povo oferecesse sacrifícios a Deus no Egito mesmo. Moisés rejeitou a proposta. E devemos nós também rejeitar as insinuações do diabo. Às vezes, nós já deixamos de ser do mundo, confessamos Jesus como Salvador, mas ainda temos nosso pezinho no mundo. Ainda cogitamos das coisas do mundo. Ainda negociamos com o mundo. Ainda estamos vendo uma oportunidade, achando que a oportunidade é de Deus, mas não é. Nós negociamos as coisas de Deus. Não. Eu já ouvi pastor dizer: aqui em cima eu sou o pastor, ali embaixo eu sou o empresário, eu sou aquele que gosta de ganhar o dinheiro. Nada contra quem quer ganhar o dinheiro. Mas o empresário, ele vai pegar as deixas do mundo para enriquecer-se. Assim, existem várias igrejas que agem desta forma para se enriquecer. Então fazem o quê? Aliança com o mundo. E essa não pode ser a vida da igreja. O Egito era terra de servidão e o povo deveria ir embora. Então, quando você se converte, você faz o quê? Eu vou embora desse mundo. Eu já não pertenço a esse mundo. Então eu gosto lá de umas musiquinhas do mundo, ainda que faz o meu pé ainda saracutear. Mas olhe, são em pequenas coisas que nós temos que prestar atenção. Nós temos que cortar, não podemos negociar com o mundo. Não achando que, você é uma crente, eu já ouvi. Você é eclética? Eu não sou eclética não, meu bem. Entende? Nós temos que ser crentes verdadeiros. Não podemos negociar. Não podemos achar, Deus é amor. Ele quer que eu seja feliz. Felicidade do mundo? Então vamos caminhando no sermão. Êxodo 8, 28. Mas Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar o vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. Não é assim que muitos te seguram, dizendo: eu sou um simpatizante da igreja. Eu não vou lá, mas eu sou um simpatizante. Eu também ora por mim, ora por mim. Aí fala assim: você pode ir muito bem à igreja, mas não vá tão longe. Continua aqui na mesinha dos escarnecedores, curtindo aí o pagodinho. Tem nada demais. Faraó propõe que Israel podia até sair, mas não para longe, retornar quando quisesse. Aí o crente, quando as cordas apertam, pensa no quê? Quando eu era do mundo, meus amigos, quando eu era do mundo, eu tomava todas, eu bebia todas. Quando eu era do mundo, essas coisas não me aconteciam. Então, ali tem uma porta aberta para você do mundo. Você pode até ir, mas sempre que você precisar, você pode voltar.
Então o diabo, ele é sedutor. Depois de afligir os seus súditos, ele tenta atraí-los, né, mostrando as vantagens do mundo. Oferece-lhes prazeres e liberdade, convida-os a desfrutar no melhor do Egito. A tese é que se pode servir a Deus e também satisfazer-se no Egito, no mundo, do melhor do Egito, do melhor do mundo. A tese é essa, de vários cristãos. Você pode servir a Deus, mas pode voltar a qualquer momento no mundo. Afinal de contas, você é um ser livre. Você que pensa dessa falsa liberdade. Você pode levantar altares para Deus e também voltar para o Egito para usufruir de suas vantagens e viver com o coração dividido. Mas a vida com Deus exige outra coisa. A vida com Deus exige consagração plena. E eu espero que esta palavra esteja alcançando o coração de todos. Êxodo 10, de 10 a 11, diz assim: então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E expulsaram da presença, e os expulsaram da presença de Faraó. Vá, mas nem todos. Quer dizer, Faraó queria segurar alguns. Toda hora ele vinha com uma estratégia. Ele nunca deixará a nossa vida sem nos oferecer estratégias dele, vantagens para ele, para nos pegar, sabe, no anzol, na armadilha. Então o Faraó até permite o povo de Deus, o povo de Israel, ir. Os velhos serviriam a Deus e os jovens ficariam no Egito. O Faraó lhe sugeriu que o culto a Deus não tinha atrativos para os jovens e que eles deveriam ficar no Egito, onde os prazeres eram mais vibrantes. Irmãos, hoje muitos jovens abandonaram as fileiras da fé e retrocederam aos prazeres transitórios do pecado. Então não caiam nessa armadilha do diabo. Eu já ouvi uma pessoa falar assim para mim: você acha mesmo que eu vou levar o meu filho, a minha filha, para um dia de domingo sentado na igreja para ouvir Bíblia? Isso é uma chatice. E eu fiquei parada ouvindo aqui, meu Deus, eu não vou pegar meus filhos, a minha filha ou a minha filha, e vou levar para dentro da igreja dia de domingo, ficar sentado para ouvir sermão. São jovens. Olha, a semeadura desse pai. Acha que vai para onde? Não é? Então, amados, não caia nessa armadilha. Êxodo 10, 24 diz assim: o faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: ide, portanto, servir ao Senhor. Fique somente os vossos gados. Quer dizer que o gado era a provisão de Moisés e do povo dele. E o vosso gado e as vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Quer dizer, olha, o plano de Faraó, o gado fica. Pode levar crianças e mulheres. Mulheres mais frágeis, crianças que precisam de quê? Alimentação. Se o gado ficasse, era necessário que eles voltassem. Então, ele disse: vá, mas deixe os rebanhos. E Moisés respondeu para ele, Êxodo 10, 26.
e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Moisés foi atento, perseverante, não negociou o chamado de Deus, a convocação de Deus para a liberdade, para ser um povo no Senhor. Ele encarou Faraó. Encare suas dificuldades, encare as suas adversidades, encare. Eu posso te ajudar, mas vamos lá naquele baile, vamos ali tomar uma cervejinha, vamos... Não é tua resposta, porque Deus irá te abençoar. Lembra de Jesus? Satanás ofereceu para Jesus no deserto. Olha, se tu se prostrares, tá vendo todo esse reino? Se tu te prostrares diante de mim, todo este reino será teu. E Jesus falou, eu te repreendo, Satanás. Somente ao Senhor eu darei culto. Somente a Ele eu vou me dobrar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás bateu em retirada. E o que aconteceu depois disso? Anjos vieram e serviram a Jesus. E Ele vai fazer a mesma coisa com você e comigo. Mas não negocie a tua fé. Não negocie. Porque Deus, Ele é o Senhor, o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da solução. É Ele quem te dá a solução. Não perca a esperança. Então, se os filhos de Faraó, os filhos de Caim estão bombardeando a sua vida, não negocie com o mundo. Não negocie. Eu já vi crente tentando negociar até mesmo a sua segurança no lugar que vive. Eu já vi crente. Mas o que é isso? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, passe o que passar. Se você é de Deus e está debaixo dessa cobertura, Deus sempre dará a solução para os teus problemas. Sempre. Moisés, ele foi firme. Ele falou, de jeito nenhum. Toda hora Faraó vinha com uma proposta. Deixe os jovens, depois, deixe vir, vai com as mulheres e as crianças, mas deixe um rebanho. Cheio de estratégias maldosas. Então, aquela pessoa ali, ela é espírita, mas ela tem um bom coração. Olha, tenho nada com isso, que ela tem um bom coração. Glória a Deus que ela tem um bom coração. Mas, irmãos, nós somos pessoas separadas por Deus. Deus, quando Ele manda ajuda, Ele manda. Mas não é para você negociar, não. É para você continuar perseverante no Senhor. Perseverante mesmo. Não abra mão, não negocie. Passe o que passar. A nuvem está negra, ela vai sair. Porque quando não chovia durante 3 anos, o profeta não negociou e ele foi lá e se ajoelhou e pediu chuva e falou, lá vem grande aguaceiro. Porque Deus mandou, mas o profeta não negociou a fé dele. A libertação de Deus, ela é completa. Tudo era de Deus e deveria estar a serviço de Deus. A serviço de Deus. Muitos querem adorar a Deus deixando seus bens no Egito. Muitos fazem isso. Então, nós não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que possuímos. Pois aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Um coração aberto a Deus está sempre aberto para o serviço a Deus. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Mas a conversão
não é o fim da vida, é o fim da escravidão, em que você não tem paz, não tem segurança. Você olha para os lados, fica maquinando o que fazer. Você, em Deus, você descansa no Senhor e você ora e aguarda e descansa. Mas a conversão, ela é o fim da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como um ser livre rumo a Canaã celestial. Então agora, livres, remido, o povo torna-se o povo. O que nós somos? Já que nós somos remidos, um povo separado. Eu já preguei muito essa mensagem. O povo separado para Deus. Nós somos um povo separado de Deus. Para o quê? É um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. Josué 5:9 diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Quando Deus nos tira do Egito, ele nos leva para Gilgal. O que é isso? É o lugar de tratamento. Para depois ele tirar o opróbrio das nossas vidas. Vamos lá. O povo já havia atravessado o Jordão. Eu e você já atravessamos o Jordão. Os pés estavam do outro lado. Nossos pés já estão do outro lado. A promessa era visível, mas Deus não permitiu avanço imediato. Às vezes, muitos crentes falam para mim: aonde que eu estou errando? Eu não sei por quê. Eu já larguei isso, já larguei aquilo outro, mas nada acontece. Não. Deus está tratando com você. Não será dessa forma que você está pensando. Porque nem toda travessia significa prontidão para receber. Você atravessou, mas Deus está tratando com você. Nem toda porta aberta autoriza a entrada sem tratamento interior. Às vezes você não vai no psicólogo, no psicanalista, ele não fala que você tem que ser tratado. Deus faz isso conosco. Ele é o nosso especialista, ele é o especialista da alma. Ele é o nosso psicólogo, psicanalista. Ele trata nosso interior para poder você ser qualificado a receber. Então, antes de Canaã, antes de entrarmos em Canaã, Deus estabeleceu o quê? Gilgal. Não como um lugar de celebração, mas como um lugar de interrupção. Então, ele tem onde o tempo parou para que o algo antigo fosse definitivamente tratado. Irmãos, isso é extremamente sério. A nossa igreja trata da alma, do interior, da vida de consagração, da vida de vigilância, da vida no espírito. Meus amados irmãos, Deus nos traz para a sua casa, nos tira do mundo e depois ele trata de cada um de nós. Ele nos coloca em Gilgal. Ele trata o interior. Ele tira o que é antigo para depois sair isso aqui, ó. Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Ali Deus não falou de batalhas, não entregou estratégias, não prometeu vitórias imediatas. Ele pediu o quê?
silêncio, obediência e corte. E é isso que ele faz com você e comigo. Porque o Egito já havia ficado para trás do mapa. O mundo em que nós frequentávamos muito, os bares, as bebidas, as conversas cheias de pornografias, ficaram para trás. Mas ainda permaneciam marcados na carne. A nossa carne, às vezes, lembra dessas coisas, e bem que gosta. Deveria ser assunto vergonhoso para nós. A ponto de chegarmos diante do espelho, né? E olhar para nós mesmos e falar, nossa, que vergonha. O deserto havia terminado, mas suas marcas ainda governavam nossas decisões. Medos e limites invisíveis. Ouçam, tem pessoas que estão em Jesus Cristo, mas ainda não perderam a fúria da sua carne. Tem pessoas que ainda agem como se fossem ímpios. Acham graça, sabe? Das pornografias, das conversas indecentes. Aí, ora, eu não vejo problema algum de fazer isso, porque todo mundo faz, eu também posso fazer. Não, engano seu. Tem algo muito grave no meio do povo de Deus, mas muito grave mesmo. Eu não gosto muito de falar desse assunto, porque eu não gosto. Cuide da sua rede social. Não dê desabafo na sua rede social. Não vá maldizer as pessoas. Irmãos, olha, a política no altar da casa de Deus corrompeu as igrejas. Nós, a Bíblia diz que nós, se o governo é mau, a nossa obrigação é orar por aquele governo para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Paulo já explica isso. Agora, amados, eu vejo crente falar que odeia a liderança do pai. Odeio com ódio consumado. O coração não pode estar assim. Porque entendam, se aquela pessoa está ali, foi determinado por Deus, então você está indo contra os desígnios de Deus. Porque a palavra de Deus tem que vir se cumprindo. Ela vai se cumprindo na vida da nação, de cada nação. Se você não consegue orar pelo seu governante, ore pela nação. Mas não vá falar, eu odeio com ódio consumado. Ímpio fala assim. O ímpio, o filho de Caim, o filho do Satanás, ele fala dessa forma. Nós somos igreja e a nossa semeadura, ela tem que florescer, ela tem que germinar, ela tem que florescer e ela tem que dar frutos. Não queira chegar na Canaã celestial dessa forma. Porque a palavra de Deus é quem manda. Então, se você é obediente em tudo e é falho nessa, vai ter que prestar conta com o autor da vida. Vejo crentes fazendo coisas absurdas. Absurdas. É o cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra. O povo de Deus está dividido, o povo de Deus está brigando, o povo de Deus está se odiando por causa de partido. Então parem com isso, porque senão você nunca sairá de Gilgal. Como vai sair de Gilgal para entrar na Canaã celestial se o seu coração diz que está ardendo de ódio, consumado por uma pessoa que você nem conhece?
Isso não é de Deus. Em nome de Jesus, cura a tua vida. Cure a tua vida, porque ainda que o país esteja debaixo de espada disciplinar do Senhor, ele ainda olha para a igreja obediente, a igreja espiritual, e diz: conheço as tuas obras, sei quem você é, sei que és pobre e que não tens nenhuma força, mas olha que eu te digo, eu te livrarei daquele grande dia. Então parem, em nome de Jesus, parem com isso. Vocês precisam ver a glória de Deus na vida de vocês. Se o governo que está não é do seu agrado, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por esse governo, Pai, porque Tu tens o comando desse governo. A terra está na palma de Tuas mãos. Estamos vivendo os últimos dias, guerras sem fim, filhos matando pai matando os filhos, ódio por todos os lados, e a igreja não pode estar assim, se distraindo com essas coisas, se tornando como um deles. Nós somos de Jesus. Nós temos sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro. É um sangue puro. Este sangue que nos lavou, que nos redimiu e que Ele nos convocou para ser santos. Ele não nos convocou para dizer que tem ódio consumado. Olha, a política está corrompendo os altares. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, a nossa pátria vem lá de cima. A nossa pátria é aquela que nos aguarda. Cabe a nós, você e eu, orar pela pátria. Se você não tem disponibilidade para isso, não amaldiçoe. Não amaldiçoe. Porque isso será posto na tua conta. Você prestará conta com o Todo-Poderoso. Você chegará diante dele e ele falou: eu sei que você fez isso, mas eis que eu tenho contra você. Você quer ouvir isso? Você quer ouvir isso de verdade? Eis que eu tenho contra você. Eu tenho falado com algumas pessoas e eu tenho ficado com o meu queixo lá embaixo. Crentes, pessoas inteligentes, que falam de política e ficam estressados, nervosos, amaldiçoam, desejam a morte. Uau! Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus olhou para nós com olhos de misericórdias. Quem que nós éramos? Imperfeitos. Não foi isso que nós cantamos ainda há pouco? Imperfeitos. E acha que nós somos o quê? Se não for Jesus ao nosso favor? Parem com isso. Freiem. Porque você tem que ouvir naquele grande dia: eis que eu te livrarei daquele grande dia. Servo bom e fiel, entra por repouso do teu Senhor. Hoje é menos um dia de vida que nós temos. Aproveite a oportunidade para rever os seus conceitos e valores, para se tornar cristãos de fato e de verdade. A vida não está fácil. Deus não constrói futuro sobre estruturas que permanecem em outro tempo. Quando Deus nos resgatou, Ele falou: você terá o quê? Nova vida. Nova vida. Então Ele não vai construir o teu futuro com coisas, com estruturas do passado.
Não vai. É por isso que eu te chamo a atenção. Lança fora tudo aquilo que faz você ficar envergonhado e culpado diante de Deus. O corte não é uma punição, é um alinhamento. Nós somos seres inteligentes. Nós entendemos muito bem o que é isso. O corte que nós damos na nossa vida, se para você ficar alinhado, você precisa ficar sozinho, você vê que há necessidade disso, então fique. Então fique. Paulo ficou no anonimato mais de 10 anos. E quando ele voltou espiritual. Abandone o que é ímpio, o que é vergonhoso, o que não pertence aos céus. Deus não negocia com isso. Foi Deus dizendo que há coisas que não atravessam a fronteira do novo tempo, que há hábitos, vínculos, identidades que precisam morrer antes que a promessa possa ser sustentada. Irmãos, atravesse essa fronteira. Lança fora maus hábitos, vínculos que te prejudicam na tua carreira da fé. Identidades, tira isso da tua vida. Tira isso da tua vida, porque senão a promessa não poderá ser sustentada. Trabalha a tua mente na palavra. A palavra de Deus é o quê? Luz. Não é luz? Não é lâmpada para os nossos pés? Não é luz para os nossos caminhos? Isso é cafonice? Eu adoro a cafonice. Porque em breve ele irá nos buscar. E nenhum de nós aqui, nenhum, está inocente. Nenhum. Todos nós aqui, começando daqui, já estamos ouvindo a palavra, já sabemos o que o Espírito quer de nós, nós já sabemos aonde é o nosso lugar. Nós não iremos ser encontrados inocentes se nós não cortarmos esses vínculos, esses maus hábitos, essas coisas feias que desagradam o coração de Deus e que nos envergonha na presença dele. O novo não começa quando o caminho se abre. O caminho se abriu. Ele começa quando aquilo que não pode permanecer for removido. Tem que ser removido. O que é que te separa de Deus? O que é que te vergonha diante de Deus? Tem que ser removido. Tem que ser. Só depois desse corte, desse alinhamento, a palavra declara: hoje eu removi de sobre vós o quê? O opróbrio do Egito. Analise-se, olhe para dentro de você. Não acha que você é o super-herói aí da história, que não tem nenhum vínculo com o Egito, não. Olhe para dentro de você e resolva cortar esses vínculos. Remove isso, porque Deus, Ele mesmo, remove o opróbrio, para que você, aí sim, você poderá entrar pela porta, poderá ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida, governando a sua vida. O opróbrio não cai com o passar dos anos, nem com a mudança de cenário, mas só com a obediência. Só com a obediência. Porque existem marcas que o tempo não apaga. Apenas a decisão diante de Deus. Eu fui machucada, ultrajada, ofendida, humilhada. Essas coisas o tempo não apaga. Mas na obediência com Deus, tudo se faz novo.
há finais que não pedem discurso, pedem é renúncia. Você está disposto à renúncia? Então há começos que exigem perdas antes do avanço. Canaã não era lugar de improvisos espirituais. Era lugar de governo, de responsabilidade e de maturidade. E é isso que nós buscamos aqui. Governo, responsabilidade e maturidade. Por isso, Deus tratou primeiro o interior antes de entregar o exterior. O novo nunca começa no calendário. Olha, o novo ano começa, tudo se faz novo. Agora já saímos em 2024, estamos em 2025, estamos em 2026. Tudo é novo, não é nada. O novo começa quando o corte acontece no coração. Então, meus irmãos, deixa eu lhe falar algo para terminar. Não deixe, assim como Moisés fez, nenhuma só unha no Egito. Amém? 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 Graças a Deus, assim disse o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oremos ao Pai. Senhor, louvamos, engrandecemos, exaltamos, bendizemos o teu nome de glória. Santo e imbatível Deus, que trata da tua igreja, Paizinho amado, como um particular tesouro teu, para que nenhum se perca. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, pedimos, ó Deus, a tua presença entre nós constantemente. Pedimos, ó Deus de poder e glória, que o Senhor trate conosco do nosso interior. Pai, Paizinho amado, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos andar nos teus caminhos, Senhor. Queremos satisfazer o teu espírito, encher de alegria o coração do nosso Redentor. Ensina-nos, Paizinho. Ensina-nos a andar e a contar os nossos dias. Pai, o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Mas nesta manhã, nós lançamos nosso pão sobre as águas, porque sabemos que depois de alguns dias, Senhor, voltaremos, Senhor, para achar toda essa semeadura, no nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, a vida da igreja, abençoa cada um de nós, abençoa aqueles que não puderam vir, que estão em casa, abençoa-os, Senhor, abençoa-os, ó Deus, com dobrada bênção, Pai, em o nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos. Estamos aqui, ó Deus, renunciando o nosso eu para viver Cristo em nós. É a esperança da glória. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é este viver que nos traz alegria e segurança e vida plena, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que se prepara para atravessar fronteiras de um novo tempo, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.